Romanos 8, 18 a 25. Achou? Amém? Pode ficar sentado mesmo. Diz assim: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não se podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que não está vendo. Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Vamos orar novamente? Ó Deus, fala conosco nessa noite, através da Tua santa, poderosa e maravilhosa palavra. Prepara o nosso coração e faça-nos, ó Deus, entrar numa sequência de entendimento a respeito daquilo que o Senhor tem revelado a nós durante esses dias, durante esses últimos cultos. Esteja conosco, Pai. Assim nós oramos. Pedimos que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Antes de trazer para você ou refrescar sua memória um pouco a respeito daquilo que a gente tem visto nessa trajetória a respeito do texto escrito por Paulo aos Romanos, eu quero ler mais dois textos aqui, Romanos do capítulo 15, 13 e Hebreus 10, 23. Romanos 15, 13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Novamente, 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Hebreus 10, 23. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Sabe, existe alguém que é específico e poderoso para gerar em nós a expectativa a respeito de um novo amanhã. Eu não posso aqui, de alguma maneira, garantir algo a respeito de um novo amanhã para você. Quando nós falamos sobre esse tema, que vai nos fazer refletir hoje sobre a esperança de um novo amanhã, ele fala a respeito de algo novo, porque talvez muitos de nós, muitas das pessoas, não querem viver a mesma coisa que estão vivendo. Talvez o que nós estamos vivendo é algo que, nas entrelinhas, nos agrada ou traz um certo gozo ao nosso coração. Mas todos nós, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que desejamos algo melhor, sim ou não? Todos nós. Você não quer ter algo melhor no dia de amanhã? Então, olhando para esse tema a respeito de um novo amanhã, nós queremos refletir nessa noite justamente a respeito de não apenas esse novo amanhã, a esperança de um novo amanhã, mas a verdadeira esperança que flui através do único que pode garantir, o único que pode nos dar segurança a respeito de um verdadeiro novo amanhã. Porque nós podemos até ter expectativas de querer levantar amanhã, 4h30, 5 horas, para ir na academia, para ir no Muay Thai, sei lá o que você faz da vida, vai dar uma caminhada no bairro. Mas quem de fato pode garantir isso? Ninguém. A gente não sabe nem se a gente vai levantar amanhã.
Mas existe um Deus que nos dá a garantia. Eu quero te levar então a pensar a respeito de uma expectativa gloriosa sobre talvez um outro ponto de imaginação sobre esse novo amanhã. E refletindo então um pouco sobre aquilo que a gente tem visto, Paulo, quando ele vem escrevendo aos Romanos, ele escreve a respeito de algo que é muito pertinente à realidade, a respeito da revelação do Evangelho. Eu ouvi um pastor uma vez dando uma palestra ou ministrando, e ele trabalha muito com os ribeirinhos, né, evangelizando, plantando igrejas, fazendo evangelismo em regiões remotas, né, que talvez ainda o evangelho chegou muito pouco ou não tenha chegado. E surgiu uma questão, né, se você tivesse uma única oportunidade para falar de Jesus, para pregar o evangelho, o que você faria? E ele falou assim, você precisa aproveitar aquela oportunidade ao máximo. E ser responsável com a oportunidade que você está tendo, que é a única possibilidade que você está tendo de levar salvação para aquela pessoa. Agora, seja sincero comigo. Dentro de uma responsabilidade de exposição do Evangelho, você acha que aquele pastor, ele pregaria algo que levaria a pessoa a pensar a respeito de frutos futuros dessa vida, talvez de uma futura constituição de família, talvez de bênçãos que Deus possa derramar sobre nós nessa terra, né? E eu creio que Deus queira fazer isso. Ou aquele pastor, dentro de uma responsabilidade, pregaria a condição humana, a necessidade humana e a solução para essa condição. É claro que um pastor em sã consciência, um missionário, um expositor das Escrituras, teria responsabilidade e compromisso por focar a sua mensagem naquilo que é primordial, que seria indispensável, porque afinal de contas, ali naquele momento, ele não sabe se ele vai ter outra oportunidade. Então ele precisa trazer à tona o que há de mais necessário ser pregado. E quando a gente vê Paulo escrevendo aos Romanos, ele começa do capítulo 1 ao capítulo 3, expondo então um diagnóstico a respeito da condição humana por causa do pecado. E nós vimos aqui que quando Paulo fala sobre isso, ele fala claramente a respeito da condenação. O ser humano, por causa do pecado, ele vive em condenação. Então, do capítulo 1 ao 3, ele expõe o diagnóstico, trazendo claramente, inclusive o verso diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, no capítulo 3. Ele vai falar isso. Quando você continua discorrendo a sua leitura do capítulo 3 ao capítulo 5, ele apresenta aquilo que nos encanta, o remédio para a solução. Por isso que muitas vezes quando a gente ora por um enfermo, a gente entende que Deus pode operar um milagre. A gente entende que Deus pode, de maneira sobrenatural, arrancar um câncer, arrancar algum problema neurológico da pessoa. Onde houver um problema, seja na sua psique, no seu emocional, Deus pode, de maneira sobrenatural, levar cura, transformação, algo novo. Mas Deus também usa a medicina. E é por isso que quando nós oramos por aqueles que estão enfermos, nós oramos também para que Deus abençoe aqueles que estão ali investigando a situação, os médicos, todo o corpo clínico que analisa a condição daquele doente, para que haja um diagnóstico preciso. Porque somente diante de um diagnóstico preciso é possível, então, entrar com o remédio ou tratamento. E Paulo vem fazendo muito bem isso. Do capítulo 5, do 3 ao 5, ele fala sobre esse remédio. E o remédio nada mais é do que a justificação pela fé. Como é possível a salvação? Por obras? Não. Através da justificação pela fé no Filho de Deus. E não apenas isso, mas ele fala também, nesses capítulos, a respeito de uma reconciliação. E ele torna, então, através da justificação pela fé, aqueles que eram inimigos de Deus se tornam seus amigos. Esse é o remédio. Ainda no capítulo 5,
ele mostra algumas consequências disso. E uma vez, então, justificados pela fé, ele fala a respeito de ter paz com Deus, justamente nessa reconciliação. Ô guerreiro, paz, tudo bem? Ó, trouxe, veio acompanhando aí, olha lá, ó, seu amigo lá. Sejam bem-vindos, fica à vontade aí, tá? Então ele vem falando no capítulo 5 justamente sobre as consequências de uma justificação pela fé, onde nós somos reconciliados com Deus. E nós temos então paz com Deus. No capítulo 6, onde nós abordamos a questão do tema libertos pela graça, quem estava aqui vai se lembrar disso? Ele fala a respeito de quem teve um encontro com Deus precisa viver uma vida tal qual, coerente com esse encontro que teve. Então é impossível termos um encontro com Cristo sem haver um impacto desse encontro. E o impacto desse encontro se dá justamente em uma mudança de rota, em uma mudança de direção. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais. Então, no capítulo 6, ele fala a respeito de nós mortos para o pecado, e ele nos leva a refletir a respeito da união ou da identificação com Cristo através do batismo. O mergulhar nas águas e o levantar, o mergulhar criando identidade com a morte do velho homem e surgindo então um novo homem, uma nova mulher para a glória de Deus, amém? Depois, na sequência, nós falamos sobre o capítulo 7, onde ele fala a respeito daquilo que a gente vê muito. Homens e mulheres, muitos, que acabam até vivendo uma vida só de religiosidade, porque pensam que conseguirão viver uma vida de transformação, vencendo pelo próprio braço ou pela sua carne. E o capítulo 7, ele levanta justamente essa questão. E o apóstolo Paulo fala, né? O bem que quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Então ele levanta uma incógnita, um questionamento a respeito disso, que ele responde no capítulo 8, onde nós entramos na última mensagem de semana passada. E nós falamos sobre o tema Uma Vida que Agrada a Deus. E se você estava aqui, você vai lembrar que nós falamos semana passada que, de maneira resumida, em contraste à luta encontrada no capítulo 7. No capítulo 8, Paulo vem expondo que uma vida que agrada a Deus, nas entrelinhas, só é possível ser vivida se nós tivermos cheios do Espírito Santo. Porque é justamente o Espírito Santo, o selo, o agente capacitador, a pessoa em ativa ação sobre a minha e a sua vida, que nos afasta do mal. Você já viu aquele desenhinho que tem assim, às vezes, né? O diabinho e o anjinho. Não é? Você já se encontrou diante de uma situação assim que momentânea, de tomada de decisão, e agora, você voa no pescoço ou você sai correndo? Já ou não? Não vale com o marido e com a mulher, tá? Você já se encontrou assim? Em uma situação que ali, a sua carne, o seu velho homem, ele quer ser aflorado, e ele quer ir lá e dar um soco no meio da cara. A gente lembra daquela frase, né? Aquele videozinho, 8 bilhões de pessoas no mundo, e só tem uma pessoa que eu queria dar um soco no meio da cara, é você. Desculpa a brincadeira, mas o ser humano é mau. É ou não é? Ô, gente, se a gente parar para pensar, eu não vou nem entrar nisso aqui, senão a gente fica a noite toda, eu quero ser mais rápido. Mas pensa só nas últimas notícias da maldade humana. A gente falou muito sobre isso essa semana, né, amor? Que nível nós chegaremos? Nós mesmos. Não adianta a gente achar que a gente está fora. Porque se não houver uma ação de misericórdia de Deus em nós, onde que nós vamos chegar? Se não houver uma ação profunda do Espírito em mim e você, você acha que eu e você vamos escolher por aquilo que é bom? Nós voltamos para o questionamento do apóstolo Paulo no capítulo 7. Quando ele diz, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal, sim. O mal eu faço. Então, gente, é isso. Uma vida
que agrada a Deus é uma vida que precisa ser vivida cheia do Espírito Santo. E nós entramos então aqui no versículo 18 hoje. E sabe que eu gostei de ministrar assim essa sequência. Eu já ministrei outras vezes, né? A gente vai meio que entrando numa pregação expositiva do texto. E eu conversando com um amigo meu um tempo atrás, ele fala assim: pastor, é bom quando a gente separa um livro, a gente fala, vamos falar sobre Romanos esse mês, vamos falar sobre Filipenses, vamos falar sobre Efésios, porque a gente acaba não pregando aquilo que a gente quer, a gente tem que pregar o que a Bíblia diz. Então, seguindo a sequência, nós entramos então no capítulo 8, verso 18, hoje diz, né? A respeito de um entendimento claro sobre o hoje e o amanhã. Ele diz assim: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Se você deixar despertar na sua mente aí o seu lado hollywoodiano, cinematográfico. Você já assistiu alguns filmes assim que talvez você foi levado a pensar, poxa, será que tem alguma coisa a ver com o céu isso aqui? Será que alguma coisa... Você já assistiu um filme assim? Eu lembro que há um tempo atrás, quando lançaram aquele filme Avatar, toda aquela complexidade daquele cenário, das nossas entrelinhas mentais e do nosso raciocínio, a gente é levado a pensar sobre o céu. Mas tudo isso é muito pequeno, né? Então, vem a pergunta: qual é o conceito desse verdadeiro amanhã que Deus tem para nós? Se eu perguntasse para você hoje sobre esse tema, né? Esperança de um novo amanhã. Qual é o novo amanhã que você espera para você? Qual é o novo amanhã que você entende que seria o novo amanhã mais alinhado com a vontade de Deus para a sua vida? Porque todos nós, no nosso íntimo, nós temos uma expectativa de um novo amanhã. Mas será que nós entendemos o verdadeiro conceito a respeito do verdadeiro novo amanhã? Para muitos, o verdadeiro novo amanhã pode estar ligado à cura de uma doença. Para outros, o verdadeiro novo amanhã pode estar intimamente ligado a ter um relacionamento conjugal restaurado. Para outros, ter um emprego bom. Para outros, passar na faculdade que sempre quis. Para outros, ter filhos. Para outros, conseguir construir uma vida estável, a fim de que quando chegar na sua velhice, ele possa viver de maneira confortável. Para outros, talvez, ter uma grande igreja cheia de gente. Qual é a minha e a sua expectativa a respeito de uma esperança sobre um novo amanhã? Qual é a sua expectativa? O apóstolo Paulo vem para desconstruir muitas vezes o conceito de um novo amanhã que nós temos. Porque, gente, como a nossa mente é terrena, é ou não é? Você sabe por que as pessoas têm tanto medo da morte? Sabe por quê? Porque a morte é um mistério. E além de um mistério, para a maioria delas, é o fim das coisas. Mas quando nós entendemos o mistério da morte, revelado através da palavra, tragada foi a morte pela vida. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Cristo na cruz, ele venceu a morte. E vencendo a morte, ele vem para romper em nós com o medo da morte e plantar dentro de mim e de você uma nova esperança de vida. Cristo faz isso em mim. Então Paulo fala a respeito de um assunto plenamente pertinente. Porque nós vivemos ou não sofrimentos? Você sofre? Sim ou não? Você vê um noticiário, uma rede social, você é afligido e atingido pelas notícias ruins, por aquilo que nós estamos falando, pela capacidade de maldade do ser humano, pela capacidade de exposição, de julgamento, a capacidade de crueldade do ser humano. Isso causa ou não algo dentro de você? É lógico que causa. Todos nós, em sã consciência, quando paramos para pensar a respeito de um assunto, que depois há uma reviravolta,
que de repente são dois adultos violentando uma criança de meses. E toda uma nação, através da rede social, destruindo aqueles camaradas. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor, né, da causa, porque a gente não sabe de nada. Mas de repente surge uma reviravolta. Que a menina não morreu porque foi violentada. Você entende? Que de qualquer maneira foi uma perda, e eu não vou entrar no mérito da questão aqui. Mas eu só quero levar você a pensar no que o texto fala. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente. Infelizmente, a gente vê hoje uma igreja, ou parte dela, iludida com os momentos passageiros. E eu falando com algumas pessoas esses dias, eu falei sobre isso, que quando a gente olha para a igreja hoje, a maior parte dela, ou a menor parte, sei lá, a gente não consegue medir isso, mas a gente vê. Boa parte disso pode ter uma culpa atribuída aos seus mensageiros, a nós pastores. Porque ao longo dos anos, fomos despertados e enredados a pregar uma mensagem terrena. Uma mensagem que no subconsciente constrói algo dentro de você. Uma expectativa só nessa terra. Uma expectativa de riqueza, uma expectativa de sucesso, uma vida triunfalista, e isso não tem nada a ver com o Evangelho. Porque, aliás, Jesus nunca falou sobre sermos triunfantes nessa terra de maneira plena. A Bíblia fala que em Cristo nós somos mais vencedores, mais do que vencedores. Mas esse mais do que vencedores trata de algo muito maior do que as coisas terrenas que a gente pensa. O fato é que Paulo aborda esse assunto de sofrimentos. E eu acho legal isso, sabe? Eu acho profundo isso, porque isso, de verdade, eu já preguei outras vezes guiado num tema como esse. E isso, olha para mim, é libertador. O que é libertador, pastor? Quando você entende o que Paulo está escrevendo, a respeito de um entendimento claro, a respeito do que é hoje e o que é esse amanhã. Paulo está falando assim, olha, pega aquilo que há de pior que pode acontecer com você. Eu não sei, mas eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu creio que muitas coisas ruins, talvez o que há de pior para você pode não ser o pior para mim. Mas eu creio que uma das piores coisas que a gente pode viver é perder um filho. Graças a Deus eu nunca perdi um filho. Espero que quando eu morrer estejam todos vivos e eu não passe por essa dor. Mas pense naquilo talvez que para você seria a sua pior dor. Paulo pega isso. É como se Paulo pegasse o seu rosto, que está focado no problema. Pensa que essa caneca é o problema. E você está aqui focado na sua pior dor, no seu pior sofrimento. É como se Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, pegasse o seu rosto e fizesse você olhar para o alto. Porque na segunda parte do verso 18 ele fala assim, ó, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo está falando para você, olha, olhe para o alto. Essa vida é passageira. O que essa vida tem para nos dar são aí 80, 90 anos, depende da sua saúde, de como você cuida da sua saúde, depende do quão louco às vezes você é ou não é, depende da misericórdia de Deus, sabe? Mas ele vem contrapondo a realidade desse tempo passageiro com aquilo que há de ser revelado em nós. Paulo não está aqui de maneira nenhuma, preste atenção nisso, minimizando os sofrimentos do tempo presente. Ele mesmo é testemunha e sofreu enquanto passou nessa terra. Ele foi açoitado, passou por prisões, espancamentos, fomes e perseguições. Paulo não está minimizando.
e dizendo que a nossa dor, uma pessoa com câncer, uma pessoa com uma doença degenerativa, uma pessoa com má formação, uma pessoa que quebrou e deve milhões, uma pessoa que teve a sua vida, sua família destruída por um erro, por uma decisão errada, uma pessoa que perdeu o filho. Entenda isso, Paulo não está minimizando isso, ele não está minimizando. Ele está apenas mostrando para mim e para você que existe uma glória maior proposta, amém? Sabe aquele momento que talvez você está ali, eu gosto de comparar isso também, né? Às vezes você está ali na academia fazendo um exercício que chama prancha, e de repente você começa a tremer, e você está ali naquela meta de 1 minuto, 1 minuto e meio, e seus músculos começam a tremer, e você tem um relógio diante de você, e você fala, não, eu tenho que chegar. É como se Paulo dissesse para mim e para você, olha, os sofrimentos que você está passando agora realmente são difíceis, são profundos, fazem você chorar, fazem você viver algo que você não gostaria de viver, mas eu estou aqui hoje para dizer para você que existe uma nova esperança de expectativa para amanhã. E está intimamente ligado com uma eternidade. O argumento é que, por maior que sejam as nossas dores dessa vida, elas são pequenas quando comparadas com a glória que Deus tem para nós, amém? Olhe para o alto. Olhe para o alto, olhe para Ele. A perspectiva eterna, ela muda a forma da gente enxergar o sofrimento, sabia? Quando você entende a eternidade em Cristo, isso muda a sua perspectiva de enxergar o sofrimento nessa terra. Falei para a Natália hoje na hora do almoço, a gente pensando, né? A gente vive uma vida tão louca, com tantas preocupações, mas a verdade é que aqui é assim, dizem aí, né, estatisticamente, que 94% das nossas preocupações nunca acontecerão. E a ansiedade é a doença do século. E a ansiedade, você sabe melhor do que eu, que nada mais é do que o excesso do amanhã. E a pergunta que eu te faço é: que controle você tem sobre o amanhã? Nenhum. Paulo está nos dizendo, aqui Paulo está expondo os fundamentos da nossa segurança em Cristo. Ele faz uma declaração que contrasta o presente com o futuro. Trata-se de um assunto que massacra a mente humana, porque é justamente a incerteza do amanhã que para muitos de nós é baseada no momento que nós estamos vivendo hoje. Paulo, ele está escrevendo para mim e para você. Ele escreve que para o cristão, o Filho de Deus, o homem e a mulher selada pelo Espírito Santo, há apenas uma verdade. Sabe qual é? A palavra de Deus. Apeguemo-nos à revelação da verdade. Apeguemo-nos a ela. E a palavra, gente, ela é a garantia que gera em nós a segurança de um amanhã glorioso. A palavra revela o que muitos não querem ver: um futuro glorioso na presença de Deus. É tremendo isso. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos. Deus nos chama para viver nessa terra de maneira excelente, amém? Você vai dar o seu melhor. Você vai estar lá na cadeira, lá, ó, com o seu cliente com a boca aberta. E você querendo conversar. Né, Baldo? Dizem que todo dentista gosta de conversar com o paciente, mas é difícil, né? Quando você estiver lá, faz o seu melhor. Dona Agostinha, quando a senhora estiver lá na casa da senhora, dá o melhor da senhora. Julião, dá o seu melhor. Isso honra a Deus. Mas é dar o melhor nessa terra sem perder o foco da eternidade. O texto de 2 Coríntios fala: por isso não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Como assim, gente? Alguém escreve que perder um filho é leve e momentâneo?
é justamente quando a gente entende a perspectiva de um amanhã excelente em Deus. Uma eternidade. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. É como uma balança. Paulo está falando assim, põe numa balança os seus sofrimentos e aquilo que Deus vai revelar na eternidade. Aquilo que você está vivendo aqui hoje não é nada perto do que você vai viver em Deus. Amém? Essa é a nossa segurança. O verso 18 fala, assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que tremendo isso. Isso é libertador. Isso é transformador para nós. Nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. No final, gente, o nosso final não vai ser um túmulo vazio e escuro. Não vai. Porque, como Paulo mesmo escreveu, que se cremos que com ele morremos, também cremos que com ele ressuscitaremos. O verso 19, ele fala a respeito dos gemidos da criação. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A pergunta é, que criação é essa que Paulo está falando? Ele está falando justamente sobre a natureza. Ele está falando aqui de um contexto em que, eu não sei se você lembra, deixa eu ver se eu anotei aqui esse versículo. Anotei, eu vou falar para você. Deixa eu continuar aqui, o verso 20 fala assim, ó. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha. Porque lá em Gênesis está registrado que Deus amaldiçoou a terra. Lembra que ele falou? Para Adão, maldita será a terra por sua causa. É uma forma de juízo por causa do pecado. Ainda no verso 20, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Gênesis 1, 26. Então Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Olha aqui para mim. Talvez a gente pense uma certa injustiça de Deus. Por que amaldiçoou a terra? Por causa do homem. Deus, eu gosto de entender essa maneira didática de Deus nos ensinar. Que tudo tem uma consequência. Então, da mesma maneira que Deus colocou o homem uma coadministração sobre a criação, e o texto que eu li diz, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando Deus coloca nas nossas mãos a responsabilidade sobre algo, guarde isso no seu coração. Você tem a responsabilidade de ser o guardião desse algo, de zelar, cuidar, e você precisa entender que qualquer deslize seu vai fatalmente ter como consequência naqueles que Deus colocou sob sua responsabilidade. O pai, como representante da família, faz alguma coisa de errado. Um adultério, o pai ou a mãe, uma traição. Onde vai espirrar isso? Não apenas nos dois, na família, nos parentes. Entende? Tem uma pesquisa que diz que os filhos sofrem mais com a morte de um dos pais, com a separação de um dos pais, do que com a morte de um deles. Entende? Maldita será a terra. Ao homem foi dada a responsabilidade sobre a criação. Os gemidos, então, aqui são dores de parto, não são gemidos ruins, em primeira instância. São dores de parto. O texto bíblico diz que a mulher, ela dá à luz com dores, mas quando o filho vem,
e nasce, ela se esquece das dores pelo prazer de ter trazido a esse mundo um varão. O texto fala sobre gemidos de dores de parto. A maldição, ela revela a gravidade do pecado. São efeitos da queda. Quando a gente vê a natureza, as secas, a degradação, os terremotos, as enchentes, as doenças, a morte, são consequências da queda do homem. Sabia? E a natureza, então, geme pela expectativa da revelação dos filhos de Deus. Olha o que diz lá em Gênesis no 3, 17 a 19. Vai falar a respeito da maldição, que mostra consequências do pecado. Finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher. Não vou nem entrar na questão do homem dar ouvidos à mulher, né? Brincadeira, tá, gente? E comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Presta atenção. A maldição sobre a terra não é apenas um juízo como consequência do pecado sobre a natureza, mas também sobre o homem. Porque o texto dá a entender que quando a terra perde a sua capacidade de frutificação, o homem precisa mexer a terra, adubar a terra, o suor do seu rosto, porque você escolheu fazer o que não devia fazer. O juízo se manifesta. E a gente vê então que entra um cenário de esperança. Final do verso 20, ele fala assim, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão, que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto como se sofresse dores de parto até agora. Não são dores, gemidos de morte, mas de uma expectativa por algo novo que vai surgir. Assim como eu e você em Cristo esperamos um dia nos ver livre desse corpo que dói a coluna, que dói o ouvido, que dói o dente, que dói tantas coisas, né? Eu é só algumas coisas, eu não sei. Talvez doa muito mais do que eu, né? Mas a gente quer ou não quer se ver livre da dor? A gente quer. A Bíblia diz que o que Deus tem preparado para nós, lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá morte. Haverá uma plenitude de alegria. E nós seremos transformados com um corpo de glória. Amém? Essa é a verdadeira expectativa de um novo amanhã. E por último, do verso 23 a 22, ele fala sobre os gemidos da igreja. Verso 23, agora não somente isso. É até cômico quase, né? Quando Paulo escreve agora não somente, como se tudo isso fosse algo somente. Agora não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Não são gemidos de desespero, mas de esperança. Deus quer olhar para mim e para você hoje, diante de uma palavra dessa que Paulo registra, inspirado pelo Espírito Santo. E eu estou aqui hoje com muito temor no meu coração, em fazer com que você entenda que existe algo poderoso de Deus proposto para nós na eternidade. Deus está aqui hoje, através dessa palavra, gerando algo no seu coração. Uma nova expectativa. Não perca a esperança naquilo que Cristo tem para você. Se você geme hoje, que seja por uma expectativa, não por uma vida desesperada, mas sim por uma vida de esperança. Que não seja um gemido de morte, mas um gemido de vida. E somente em Cristo nós temos isso. O verso 24. Nossa esperança, nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê
não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Sabe? Nós fomos salvos, mas ainda esperamos aspectos do que não vemos. Amém? Eu quero convidar você para ficar de pé.